Como a logística humanitária pode transformar vidas em momentos de crise e desastre? Descubra como planejamento, logística, tecnologia e colaboração tornam a ajuda possível, levando esperança e recursos a comunidades em momentos críticos. Você está na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui. Logística humanitária, estratégias essenciais para salvar vidas. A logística humanitária é fundamental em emergências como desastres naturais e crises de refugiados, pois proporciona rapidez e eficiência na resposta. Seus princípios, imparcialidade, neutralidade e rapidez, orientam ações estratégicas que maximizam o impacto do auxílio. O planejamento pré-desastre, aliado ao uso de tecnologia para prever necessidades e mapear áreas afetadas, fortalece essa resposta. Parcerias com ONGs, governos e comunidades locais aumentam o alcance das operações, superando desafios de acesso e infraestrutura, garantindo suporte eficaz às populações necessitadas. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E tenho o privilégio de receber aqui na Prosa com Bertalha a Tatiane Ramos, ela que é farmacêutica bioquímica pela Unesp e mestre pela USP em produção farmacêutica. Com mais de 20 anos de experiência, atua como professora e consultora em qualidade e regulação. Atuou em empresas como DHL, Hipermarcas, Aeroporto de Guarulhos, Instituto Butantan. É especializada em logística, sistema de gestão da qualidade, com destaque em qualificação de fornecedores e auditorias farmacêuticas. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui, trazendo a Tatiane. Tatiane, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Com o maior prazer, Bertalha. Para mim é uma honra estar falando com você hoje. Que bacana, Tatiane. Tatiane que puxou aí a coordenação junto com o Jair Calisto e outras pessoas, né, Tatiana, para escrever um livro sobre logística farmacêutica. Fantástica iniciativa, parabéns para todos vocês, né? E eu escrevi Para lá. nós, né, Bertalha? Escrevi um capítulo e fiz também, eu tive a honra de ser convidado por vocês para fazer o prefácio. Tatiane, vamos lembrar o pessoal aqui para se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, botar um joinha lá para poder disseminar a prosa. E aqueles que tiverem um pouquinho de paciência, tira um print de tela e bota lá no LinkedIn para a gente disseminar a prosa com Bertalha aqui e essa prosa fantástica que nós vamos ter aqui com a Tatiane. Tatiane, qual que é a relevância desse tema? Por que você trouxe esse tema para a gente papear e prosear aqui? Bom, até quando a gente idealizou o livro, esse foi um dos temas que eu falei, olha, esse tema não pode faltar no livro de logística farmacêutica do Brasil. A logística humanitária, ela me chama muito a atenção, além da logística como um todo, porque ela envolve as crises, ela envolve guerras, ela envolve todo tipo de emergência, né? Que a gente precisa pensar não só nas pessoas, mas também nos animais, em todo o contexto que tem aí essas crises. Então, a logística humanitária, ela tem como mote minimizar muito os impactos dessas crises, levando aí os suprimentos e também todo o apoio psicológico. Ou seja, a logística humanitária, ela é uma disciplina multidisciplinar. Que bacana. Legal, ô Tatiane, até porque nós tivemos um exemplo recentemente que foi a inundação no Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas, logicamente, colaboraram. Nós fizemos, inclusive, aqui na Prosa com Bertalha, uma live envolvendo Eu algumas pessoas. assisti. Ah, que bacana, que legal. E ali trouxe exatamente o exemplo dessa logística humanitária,
fazer logística, levando o que você falou, levando suprimentos para as pessoas, resgatando pessoas. E legal, você trouxe aí o exemplo dos animais, né? Até por conta do ecossistema, né? Manter os animais também vivos dentro desse contexto todo é muito interessante. Tatiane, quais são os principais valores, na sua visão, e princípios que a gente pode ter para uma orientação à logística humanitária? O que você me diz disso? Bom, Bertaglia, na verdade, quem conduz esses projetos precisa ter assim uma certa imparcialidade, não pode ter preconceito, né? Você vai lidar com todo tipo de pessoas, que sejam ricas, pobres, qualquer tipo de classe, de orientação sexual. Você precisa ter assim neutralidade, né, no trato com as pessoas e também, como é que eu posso dizer, ter agilidade e tato para tratar aí dessa comunidade, na verdade. Aliás, você trouxe um ponto muito bom, né, ô Tatiane, porque muitas vezes quem trabalha com o contexto da logística humanitária normalmente precisa ter o que você disse, neutralidade e também velocidade. Normalmente ONGs atuam centralizando um pouco isso, inclusive recebendo ajuda e apoio financeiro para depois utilizar o contexto da logística para poder fazer essas entregas. Mas nós temos alguns exemplos, não é, o Tatiane, de aproveitamento de pessoas, né? Inclusive o Tatiane falando aqui de Brumadinho, né? Onde as pessoas se aproveitaram para poder utilizar a água, né? Ou seja, vendendo água. Mas nós tivemos também isso durante a pandemia, né? Onde nós tivemos os Sim. aproveitadores. Então, essa imparcialidade, essa empatia que você está falando, ela é E extremamente. ética, né? E ética, perfeito, e ética, realmente, isso é importante. E como que a gente faz um planejamento pré-desastre, para tornar esse processo todo eficiente dentro do contexto da logística humanitária? Como é que você enxerga isso, Tatiana? Na verdade, esse pré-planejamento, na verdade, é um diagnóstico e, acima de tudo, uma análise de risco. A gente precisa, estudar todo o terreno, o entorno, né, do desastre, que seja um ciclone, seja algum ataque, como que eu posso dizer, bélico, qualquer tipo de emergência, nós temos que verificar o tipo de cultura até da população, porque cada cultura a gente vai, na verdade, quem resgata precisa ter um treinamento até adequado, né, para tratar com essas pessoas. Muitas vezes, aqui no Brasil não, que todo mundo fala português, mas assim, em outros cenários internacionais, por exemplo, eles têm um território diferente, a gente precisa verificar é, quem que está ao entorno, né? Por exemplo, que país que está. Aqui no caso são estados, e pensar sempre que essas pessoas não estão sós. A logística humanitária, além do planejamento operacional, ele também envolve a sociedade, ele envolve o poder público, ele envolve as empresas privadas e outros povos também. Tanto é que no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, nós recebemos muitos donativos de outros países. Então, isso é um ponto positivo, né, na logística humanitária. E você trouxe o ponto negativo que realmente o pessoal saqueia os hubs, né, de doações, ou até mesmo bombardeiam esses hubs, né, que a gente está bastante, né, nesse cenário de guerra, mas
a guerra também se constitui no país, assim, seja no Haiti, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, com todo aqueles ciclones, né, furacões, cada local precisa ter um planejamento específico e estratégico da região. Então, cada desastre ele tem uma forma de tratativa, tanto humanitária quanto de operações, né? Você falando desses aspectos, principalmente internacionais, um dos filmes que eu assisti que para mim foi muito interessante é aquele dos 13 dias da Tailândia, onde os meninos, em função das monções, ficaram ilhados, né, dentro de uma caverna ou presos Eu dentro de lembro. uma caverna. Eu fiz até dentro do no canal, na Prosa com Bertalha, tem um vídeo relacionado a isso, onde eu falo desse filme e o que as pessoas fizeram. O mundo todo se envolveu dentro dessa perspectiva e é um exemplo logístico de planejamento fantástico, porque precisavam de mergulhadores para poder entrar na caverna, a limitação da caverna, o conhecimento da caverna, como é que poderia resgatar aqueles meninos. É fantástico. Então, se você ficou curioso com isso que eu falei, procure no canal aqui aquelas 13 vidas que nós tivemos ali na Tailândia sendo salvos por pessoas do mundo todo, né? De alguma maneira o pessoal atuou para fazer isso. Eu queria E mudar um sem dúvida. pouquinho. Oi, Tatiana, por Desculpa. favor. E sem dúvida esse planejamento ele vai trazer, né, vai reduzir impactos, né, dessas catástrofes, vai garantir todo o suporte necessário, não só durante essas emergências, mas também no pós-desastre, porque precisa ter uma continuidade até o fechamento desses processos. A gente comentou aqui de Brumadinho. Brumadinho eu achei bastante interessante, porém me doeu muito, né, toda essa catástrofe que teve, mas a gente viu a utilização pelos bombeiros de drones para localizar as pessoas ou até mesmo para entregar os medicamentos, os alimentos. E então serviu também uma movimentação, uma melhoria nos processos internos de resgate brasileiro. E isso é bacana que você trouxe, Tatiana, porque eu iria perguntar, inclusive, para você de como que a tecnologia, de alguma maneira, ajuda e auxilia na logística humanitária. Você trouxe o exemplo de drones, né? Tem outras ferramentas que você acredita que possam existir que ajudam dentro desse contexto todo, Tatiane? Olha, tem algumas ferramentas, mas tudo isso vai depender também da infraestrutura, né? Então, como por exemplo, a parte de infraestrutura tecnológica e também de redes, né, satélites, muitas coisas são movidas aí por essa tecnologia. Então, existe alguns drones até que com telemetria, eu não sei se são utilizados aqui no Brasil. Pode ser que as Forças Armadas tenham um ou outro, ainda não está muito difundido, mas em outras localidades eles já conseguem observar, né, pelo aquecimento da imagem. é, onde precisa de mais auxílio ou não, e também como verificar o resgate de pessoas, onde que elas estão na mata, por exemplo, ou em outros locais insalubres para o salvamento, por exemplo. Mas, de certa forma, outras tecnologias a gente pode pensar também as que a gente utiliza, rádios, até mesmo os tablets, telefone. E nesse cenário de catástrofes, muitas vezes a gente não tem luz, não tem suprimento. Então, a gente precisa pensar também, por exemplo, em baterias, outros elementos que a gente não dependa também muito de fontes de energia, né, que são muito fáceis para nós aqui, sem estar nessas catástrofes.
E é interessante isso, Tatiana. Eu queria trazer uma contribuição. Eu tenho assistido um seriado chamado The Last Ship, né, o último navio, que na realidade ele trata do assunto de um vírus, né, que se espalha e o pessoal estava buscando a cura. E a utilização de tecnologia para localizar outros navios, localizar pessoas, é um negócio fantástico. Inclusive, eu aconselho, tudo bem que é ficção, mas para ter um pouco de criatividade dentro desse contexto e ver como a tecnologia trabalha, mesmo no fundo do mar, ou na perspectiva geográfica aérea, é bastante interessante, viu, Tatiane? Assim, uma coisa que a gente pode pensar como fraqueza seria as conexões, né, de internet. Muita coisa hoje em dia a gente acaba se valendo, né, dessas conexões. E muitos instrumentos também nós utilizamos, mas nesses cenários, muitas vezes a gente não tem essa conexão tão perfeita. Então, por isso, já estão desenvolvendo aí algumas outras ferramentas em locais assim insalubres, né? E é importante isso que você está falando, porque aí seria a minha outra pergunta, inclusive, quais são os Nossa. desafios que os profissionais, né, que os profissionais de logística humanitária enfrentam quando estão em campo. Quer dizer, você não tem uma tecnologia que seja uma tecnologia avançada, você fala de conexão, de rede, de GPS funcionando, né? Ou seja, a gente, de vez em quando você entra em algumas zonas cinzas, mesmo com o celular, né? 3G é complicado, mesmo em regiões mais avançadas. Eu imagino em regiões menos avançadas, né? E que tem aí uma necessidade muito grande. O que que você me diz disso? Além da tecnologia, quais são os outros desafios, ô Tatiane? Como é que você enxerga isso? Bom, primeiramente você precisa ter uma equipe bastante preparada, né? Principalmente psicologicamente, porque a inteligência emocional nessa hora ajuda muito. Às vezes você não tem todos os recursos, mas se você tiver uma segurança, né? Você vai enxergar outras saídas, né? Por exemplo. Mas principalmente os bombeiros, né? Ou também os voluntários. Quando eles têm assim alguns obstáculos como é, vulcões que expelem, né, as larvas, é muito difícil de resgatar as pessoas. Em estradas que estão bloqueadas, quando a gente vê também desmoronamentos nas estradas, também quando eles têm um problema de acesso, até mesmo por conta de água, né? Como a gente viu no Rio Grande do Sul. Tivemos também alguns problemas com incêndios aqui no Brasil, em Cubatão, há muitos anos atrás, na década de 80. Então, existe aí alguns elementos da natureza, né, praticamente, que atrapalham esse acesso e também ao resgate, né, das vítimas. Mas outros tipos de suprimentos também. O voluntário ele precisa estar preparado com um mínimo de recurso para ele estar em campo, né? Então, às vezes, principalmente, na verdade, a tecnologia vai estar totalmente aliada nesse aspecto, na parte aérea, né? Onde ele não consegue ter uma visão macro do que ele precisa avançar. Maravilha. Tatiane, bacana demais. Nós estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa prosa. É o nosso bate-papo, né? Muito bacana. Com certeza as pessoas que estão acompanhando aqui têm a visão deles, né? Então, faça seu comentário, escreva aí o que que você acha da logística humanitária, o que que falta, o que que nós podemos estruturar, fazer contingências, evitar riscos, ou coisa desse tipo. Tatiane, vamos fazer o seguinte: vamos ouvir a corujinha, tomar uma água e a gente volta em seguida. VaptVupt, pode ser? Tá ok.
Olha só que fantástica essa prosa que nós estamos tendo aqui, a prosa com a Tatiane que está trazendo uma contribuição, uma visão dela com relação a essa parte de logística humanitária, ela que também contribuiu na escrita do livro Logística Farmacêutica do Brasil, e que é um livro fantástico, com muitas pessoas fantásticas participando, são 17 ou 18 pessoas, é isso, Tatiane? Quantas É pessoas são? 17, incluindo o senhor, Ah, a sua legal. contribuição de um capítulo assim, que é um capítulo suporte, né, para os outros, que seria a liderança e protagonismo supply chain. É isso mesmo. Eu adoro escrever sobre liderança, falar sobre protagonismo, é bastante interessante. É bom quando a gente dá o exemplo, né? Porque somente escrever não vai colar. Ah, é, sem dúvida nenhuma, né? O exemplo é que convence, né? Na É. realidade, aliás, o exemplo arrasta, né? Então é isso que, né? As Pro palavras bem, né? convencem, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, e legal que você falou isso. Eu faço questão de fazer aquilo que eu falo, né? Senão não tem sentido Sim, nenhum. Tatiane, absoluto. vamos lá? Como que a Vamos lá. colaboração com ONGs, governos e empresas privadas pode ampliar o impacto das operações humanitárias? No sentido positivo, a minha pergunta aqui, Tatiane. Bom, assim, na minha opinião, vai fortalecer bastante a comunicação, a propagação das campanhas, vai também otimizar a distribuição dos recursos, dos donativos. eh, por exemplo, as empresas privadas, nem sempre, eu vi isso no Sul, né? Nem sempre elas também dependeram, do Estado, elas mesmas se organizaram. Então, eu vejo que existe uma organização do próprio setor, por exemplo, das próprias ONGs com o próprio setor privado entre si, e também existe uma interface entre a ONG, a iniciativa privada e o Estado. Então, isso é uma sinergia muito interessante, né, nesse ecossistema de donativos, de armazenamento desses materiais, que não é fácil também armazenar, realizar a separação. Até mesmo não evitar aí a contaminação desses donativos, né? E principalmente o apoio também de distribuição, como por exemplo, veículos, aviões, se a gente for pensar também na cabotagem, é, caso ocorra algo lá na nossa região norte, nordeste, o estado ele é muito importante aí nessa ligação dos modais, né? Então não basta termos só os donativos e termos aí um excesso de donativos, precisa ter uma organização logística também para guarda, para separação e para destinação aos povos, né, que estão aguardando aí esses recursos. Não, e olha que interessante isso que você falou, porque na realidade nós estamos falando do tema logística humanitária e você falou aí de multimodalidade, né? Nós falamos de planejamento, de repente você falou sobre transportes, né? Uma forma de transportar, transporte rodoviário, cabotagem, ou seja, quer dizer, é planejar para utilizar os recursos existentes da melhor maneira possível. Então, isso é importante. Por isso que o planejamento é extremamente fundamental, crucial dentro desse processo todo, e fazer alianças, envolver pessoas, Parceiros, né? todo mundo envolvido nesse processo de uma forma organizada, como você falou, eu acredito que isso é fundamental. E a gente sabe que existem vários. Só Oi? duplica, né? Assim, perdão, só duplica esses esforços. Então, quer dizer, vai ter um fortalecimento e de forma integrada
Ou seja, a gente vai obter aí o melhor resultado possível, sem desperdícios. Maravilha, muito bom, muito bom. A gente sabe que existem algumas crises, né, tanto mundiais como crises domésticas, né, dentro do próprio país, que, de certa forma, margeiam ou estão à margem da logística humanitária. Outras têm uma necessidade muito grande, foram alguns exemplos que nós trouxemos aqui, de Brumadinho, do Rio Grande do Sul, nós falamos. Dos desastres naturais, né? Os Estados Unidos vive muito essa situação, nós tivemos agora recentemente, mas logicamente nós estamos limitando aqui alguns, mas são muitos. A própria seca do Nordeste é uma outra questão extremamente importante. E próximo da gente, né? As chuvas em São Paulo é uma situação Sim. bastante delicada. Como é que você vê isso? Que tipo de crise exige o apoio da logística humanitária, o Tatiane? Então, existem vários tipos, né, de crises que a gente pode observar. Do ponto de vista internacional, por exemplo, nós estamos aí com essas guerrilhas, né, digamos assim, entre Ucrânia e Rússia, Israel, Líbano, enfim. O que que eu tenho observado? Que quando você não consegue disponibilizar o recurso via terrestre, que é algo que a gente primeiramente pensa a via que a gente pensa em disponibilizar, eles acabam disponibilizando pelo ar. Então, eles jogam os recursos para a população através do avião, através de drones mesmo, eles vão abastecendo as comunidades. Por quê? Porque muitas vezes a parte terrestre ela está obstruída. Então, não só pelos desastres naturais, pelos terremotos, pelas inundações, mas também pelo bloqueio diplomático. Então, se você está lá com 500 carretas para descarregar e o país está bloqueando a entrada desses donativos, a gente precisa pensar em outra alternativa. E pelo que eu tenho visto, é pelo ar. Mas isso causa um desperdício muito grande, porque os alimentos acabam avariando, né? Os donativos muitas vezes atingem a população, né, que vai retirar isso no solo, então isso dificulta bastante. E no caso de inundações também, acaba molhando esses alimentos, ou até mesmo esses produtos de higiene, e vai agravando não só a crise alimentar, mas também crises, por exemplo, de saúde pública, leptospirose, outras patologias que acabam desestruturando aí os núcleos, né, sociais. Interessante, Tatiane, fantástico. Aliás, esses pontos que você trouxe são pontos fundamentais. O tema logística humanitária, logicamente, ele tem uma amplitude muito grande, dá para se tratar de muitas coisas, e logicamente nós estamos trazendo aqui um tema muito mais genérico para nós explorarmos e darmos alguns exemplos e falarmos da importância dessa logística humanitária. E, logicamente, as pessoas que estão nos ouvindo aqui têm lá as suas ideias, têm os seus conceitos em relação a esse ponto. Por isso que eu peço para o pessoal comente e, inclusive, diga o que gostariam mais de ouvir sobre a logística humanitária, porque a Tatiana está trazendo uma contribuição genérica. Eventualmente, nós queremos, eu queria ouvir uma logística humanitária específica, apesar de nós termos trazido do Rio Grande do Sul, mas poderíamos trazer alguma coisa específica, por exemplo, dos ciclones, né, lá dos Estados Unidos. Nós temos
condições e competências para trazer isso, certo, Tatiana? Ou Haiti, ou qualquer outro, Sim, né? sim, sim, sim. Tem pessoas. E outra coisa que eu lembrei, assim, a gente está falando muito de donativos para a população, mas a gente tem que pensar também, por exemplo, da dependência de combustível, né? Se eu penso muito nessa situação de guerra, porque eu acredito que nós aqui no Brasil, a gente se ajuda, um estado ajuda o outro, se não tem combustível, manda combustível, carro-pipa, e a gente se dá um jeito, digamos assim. Mas isso não é o comum no mundo, né? Em outras localidades. Você tem combustível, sei lá, no país do lado, ele não vai te liberar porque você não tem uma relação diplomática boa. Então, são coisas bastante críticas que a gente pode encontrar também. Recursos básicos na logística, como combustível e água potável, no caso de toda a população. Maravilha. Tatiane, eu vou te dizer uma coisa. Nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui. Foi Ah, rapidinho, passou voando. Tatiane, gratidão enorme pela sua presença aqui na Prosa com Bertália. eu que agradeço, Bertalha. Está sendo ótimo. E foi rápido demais, né, Foi Tatiane? muito rápido. E porque Próximo. assim, tem tanto assunto esse tema que a gente fica sempre tem um insight, sabe? Vai borbulhando, né? As ideias vão Vai. vindo. Legal. Tatiane, gratidão enorme pela sua participação aqui. Ao infinito e além, Tatiane. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Gratidão. Com certeza. Gratidão, verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.